Muito bem, seja bem-vindo ao Código Aberto, mais um trimestre aqui no seu resumo semanal da lição de jovens. Que bom ter você comigo agora para estudar o livro de Josué. Então, direto ao ponto, vem comigo, porque essa lição, como sempre, tá demais. Muito bem, a lição número 1 fala sobre promessas da aliança e durante essa semana a gente vai estudar sobre esse tema ali na história de Josué, no livro de Josué. Lembrando que o nosso código aberto aqui, a gente vai ter imagens, você tem imagens para fixar o conteúdo e a gente tem aqui na descrição do vídeo algumas perguntas que ajudam você a passar a lição de maneira mais dinâmica na sua classe de jovens. Você pode jogar essas perguntas para duplas ou trios e fazer com que o seu estudo se torne ainda mais dinâmico. Combinado? Vamos lá então, a parte de sábado nós temos aí a tirinha da semana, você pode dar uma olhada aí e colocar as suas impressões da tirinha nos comentários. A parte de domingo, o título é Novas Fronteiras. O que diz a parte de domingo? Diz assim, que nós vivemos em tempos de incerteza, crises, insegurança, desafios, e isso tudo faz com que muitos pensem que devem dar passos de fé ou se acomodar. O livro de Josué traz uma resposta clara, que confiar em Deus é a melhor solução mesmo quando a gente não tem todas as respostas. O povo de Israel enfrentava o desconhecido, a terra prometida parecia inalcançável, cheia de desafios e gigantes, mas Deus os chamou para avançar, confiando que suas promessas seriam maiores que qualquer obstáculo. Tudo começou com Abraão, que aceitou o desafio de deixar a segurança da sua terra para seguir o chamado de Deus. A promessa incluía uma descendência, um território estratégico e principalmente a missão de preparar o mundo para o Salvador. Mas havia uma condição: confiar no tempo e na vontade de Deus. Foi essa entrega total que levou Abraão, Josué e todo o povo à vitória. E o convite, gente, continua atual. Deus ainda chama cada pessoa para confiar, se entregar e viver planos muito maiores do que nós podemos imaginar. Aí a parte da segunda-feira, o título é Aliança com Abraão. Veja, Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ele ia. E logo percebeu que seguir o chamado de Deus não seria fácil. A fome o levou ao Egito, onde, com medo, mentiu. E Deus, mesmo assim, o protegeu. Só que o tempo passava e o filho prometido não vinha, e confiar nas promessas já era desafiador. Mas esperar no tempo de Deus exigia ainda mais fé e ainda mais entrega. E logo após resgatar o seu sobrinho Ló, Abraão se sentiu inseguro. Deus então acalmou seu coração dizendo assim, não tenha medo, eu sou o seu escudo. É o que está lá em Gênesis 15, verso 1. E reafirmou que ele teria um filho, um herdeiro. Aí Abraão escolheu crer e isso foi considerado justiça. Deus firmou uma aliança com ele, prometendo descendentes incontáveis e uma terra vasta. Mais do que uma promessa, era um chamado. A sua família seria instrumento de bênção para o mundo. Assim como Abraão, cada um hoje é desafiado a alinhar sua vida aos planos de Deus e confiar mesmo quando não entende o caminho. Legal, né? Vamos para a parte de terça-feira, porque a parte de terça-feira, o título é Os Habitantes de Canaã. Veja, se o plano de Deus fosse apenas dar uma terra a Abraão, ele poderia ter escolhido um território desocupado, você não acha? Mas não, Deus decidiu entregar uma terra habitada, sabendo que isso envolveria conflitos. E ainda assim, ele foi paciente com aqueles povos. Por mais de 400 anos, Deus adiou a conquista de Canaã, esperando que aquelas nações mudassem. Só quando a maldade ultrapassou todos os limites é que o juízo veio. Deus explicou a Abraão o seguinte, que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Está lá em Gênesis 15, verso 16. Aqueles povos haviam mergulhado em práticas terríveis, sacrifícios de crianças, rituais pagãos, distorções sexuais, feitiçarias e invocação dos mortos. Deus então usou Israel como instrumento de juízo, mas também advertiu que se seguissem pelo mesmo caminho, sofreriam as mesmas consequências. Assim como no dilúvio e na destruição de Sodoma, a conquista de Canaã foi um ato de justiça, sim. E assim como Abraão, muitos hoje se perguntam, será que Deus faz distinção entre justos e ímpios? A resposta é a mesma. Deus age com perfeita justiça e também com misericórdia. A questão é, até que ponto se confia nisso?
mesmo quando não parece fazer sentido. É interessante, né? Aí a gente vem então para a parte de quarta-feira, e a parte de quarta-feira aí é o hipertexto para você comparar. Essa é uma parte que eu sempre deixo você dar uma lida aí, ver os textos da semana para você poder comparar e tirar lições também. Quinta-feira, o título é O Filho Prometido. Aos 99 anos, Deus apareceu a Abraão novamente e ele afirmou a sua aliança. Ele disse assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. Embora ele já tivesse Ismael, o fruto da tentativa humana de antecipar a promessa, Deus deixou claro que o filho da aliança nasceria de Sara, mesmo ela tendo 90 anos. Já pensou, gente? Abraão caiu com o rosto em terra e riu. Parecia impossível, mas Deus garantiu, o filho do milagre viria. Bom, o nascimento de Isaac confirmou que Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. Mas então veio o maior teste. Deus pediu que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício, o filho que carregava toda a esperança da promessa. Abraão, sabe o que ele fez? Ele obedeceu, crendo que Deus poderia até ressuscitar Isaac se fosse necessário. No momento decisivo, Deus poupou o menino e providenciou um cordeiro, um substituto. Este cordeiro apontava para algo muito maior, Jesus, o Cordeiro de Deus que seria entregue pelo pecado do mundo. O verdadeiro propósito da aliança sempre foi preparar o caminho para o Messias. E esse chamado permanece até hoje, viu? Apresentar Jesus ao mundo e viver pela fé, confiando que Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando a gente não entende os processos. E aí, a gente então chega na parte de sexta-feira, que diz assim, antes do juízo, a misericórdia. Veja, à medida que o mal cresce e o desprezo pela vontade de Deus se torna mais evidente, quem ama o Senhor é chamado para viver com mais santidade. Assim como aconteceu com os amorreus, Deus oferece tempo, luz e oportunidades para que as pessoas e nações possam se arrepender. A sua misericórdia é real, gente, mas também tem limites. A parte de sexta-feira, então, continua dizendo que a terra de Canaã não foi entregue de imediato aos descendentes de Abraão. Deus esperou porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido, como a gente leu durante essa semana. Enquanto isso, eles recebiam chances de conhecer o poder e a verdade de Deus, sem desculpas para permanecer no mal. Gente, Deus é paciente, mas Deus é justo. Eu creio que essa é a principal lição dessa semana. Quando uma pessoa, uma cidade ou uma nação rejeita repetidamente as suas advertências e misericórdias, o juízo vem. Assim foi com os amorreus e assim será também com todos aqueles que rejeitam a Deus. Por isso, cada oportunidade de ouvir, aprender e se alinhar com a vontade de Deus é um ato de amor e graça. Ignorar essa voz é escolher conscientemente um caminho de ruína. Que essa não seja nem a minha, nem a sua escolha. Que bom que você ficou comigo até o final. Você que já assiste o Código Aberto, você pode ensinar aí na sua classe, que tem um QR Code aí na parte de sexta-feira que sempre traz para esse nosso resumão aqui da semana. E o outro QR Code está aí te levando para o Quiz da Esperança. É um quiz da lição que você pode também promover aí durante a semana para estimular o estudo da lição aí na sua classe. Combinado? Que Deus abençoe você e vamos juntos para mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus e eu te espero na semana que vem. Até lá!